Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. No início do programa peço seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal. O canal tem aí a satisfação de receber um dos grandes profissionais do jornalismo, Gesael Marques, e está aí, né, nessa batalha de ser pré-candidato a prefeito de São Luís. E recebo, Gesael, com muita satisfação você aqui no canal de boa e lhe perguntando a sua história, qual é o sentimento, que eu acho que o sentimento de ser pré-candidato é a carência da população em vários aspectos sociais de cada cidade do Brasil. E lhe parabenizo pela coragem, já lhe dizendo que não me lembro de outro prefeito, pré-candidato que seja jornalista, né? Que jornalista ele vive o dia a dia da cidade. Satisfação, prazer recebê-lo aqui no canal de boa. Alex, muito obrigado pelo convite. Muita satisfação, estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho a respeito disso, conversar a respeito da nossa cidade, a respeito daquilo que a gente pensa como pré-candidato. Fico feliz com as palavras honrosas ao meu respeito. A gente está na luta como um profissional da comunicação já desde muito cedo. Eu comecei com 17 anos de idade, acho que antes um pouquinho, mas oficialmente com 17 anos de idade eu trabalhava no sistema de som da Rua Grande, que existe até hoje, e depois entrei no rádio, na Mais FM, depois fui para a televisão, e sempre gostei muito de fazer jornalismo comunitário, de usar a minha profissão, que eu acho que tem que cumprir o papel social. Eu acho que é o primeiro papel que o jornalismo tem que cumprir, é o papel social. E eu sou muito incomodado na minha vida com algumas coisas, né? Assim, eu acho que a gente que nasceu de família humilde, de família pobre, eu vim da Baixada Maranhense, né? Cresci no bairro São Bernardo e nunca tive facilidade na minha vida. Morei na periferia durante muito tempo. As pessoas que têm essa origem que a gente tem, acho que elas precisam se incomodar. A gente não pode perder a capacidade de se indignar com as coisas erradas. Se você acha que na sua família você pode fazer alguma coisa para mudar a realidade da sua vida, da vida da sua família, da sua rua, do seu bairro, e se você não fizer, eu tenho um conceito comigo, é covardia, e eu não sou um covarde. A Bíblia diz que o reino do céu não está reservado para os covardes, não. Então, como eu pretendo ir para o céu, eu não sou um covarde. E foi isso que me motivou, Alex, a colocar o nosso nome à disposição para discutir a cidade e para ser uma opção como candidato a prefeito de São Luís em 2020. É exatamente essa minha indignação, essa minha incomodação com as coisas, e eu acho que se eu tenho capacidade para mudar, eu não vou me acovardar, eu vou mudar. Isso não tem me saído muito barato, não. Eu tenho pago um preço caro por ter feito essa opção. Mas eu repito, não sou covarde, eu sigo adiante, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo aquilo que se apresenta contra mim, e tem muita coisa se apresentando contra mim, algumas forças que a gente já contava de enfrentar, mas não tão cedo estamos enfrentando, de modo que ainda assim vou continuar nessa batalha. Perfeito. Você está tendo a oportunidade do partido, né, oferecer a disputa a São Luís, uma das capitais, bem onde a política, né, ela é feita com... Tivemos aí um ex-presidente da República e hoje o comunismo, a parte comunista administra a cidade e também o Estado, voltando, administra o Estado, e tem o PDT que administra São Luís. Então o Rede lhe dá essa oportunidade. É um partido já diz, Rede Sustentabilidade, um partido que defende o meio ambiente, como também tem vários segmentos. Como é que você foi acolhido pela Rede? Olha, a Rede me acolheu de uma forma que eu gostei muito dos primeiros contatos com o partido. Já havia tido contato com outros partidos, mas nenhum se encaixava exatamente com o conceito que eu tenho da forma que a gente precisa encarar uma campanha. Primeiro que na Rede eu não precisei pedir bênção para cacique nenhum, o que eu precisaria pedir em todos os outros partidos. E a Rede me dá uma oportunidade de ser um candidato em 2020
que agora apenas sou pré-candidato, me dá a oportunidade de ser candidato fora dos grupos tradicionais da política. Como você citou, por exemplo, hoje, há vários candidatos em torno do grupo do governador Flávio Dino. Eu não sou um candidato, não pretendo ser um candidato e não serei, em face do posicionamento da rede, um candidato do grupo do governador Flávio Dino, apesar de orbitar no mesmo campo político, e isso eu respeito. Mas, e gostaria até de ter o apoio do governador Flávio Dino se nós chegarmos e pretendemos chegar ao segundo turno. Mas não sou um candidato do grupo do governador Flávio Dino. Ele tem lá os candidatos que fazem parte dos partidos que são do seu grupo. PDT, o DEM, o próprio PCdoB, enfim, vai ter também, talvez, candidato com Solidariedade, enfim. Mas a rede, ela está fora dessa órbita. E para mim é muito bom, porque é assim que eu quero me apresentar. Não um candidato contra ninguém, não um candidato do grupo de ninguém, mas uma opção para a cidade, com um pensamento independente, diferente e com a capacidade de elogiar aquilo que precisa ser elogiado, mas de criticar e criticar com toda a liberdade aquilo que precisa ser criticado. Então, nesse aspecto, em todos os momentos, a minha conversa com a rede, ela foi muito transparente e foi muito bom que eu encontrei no partido algo que corroborasse com o meu pensamento nesse sentido. Perfeito. O Gisael, como já tem uma experiência no rádio, na televisão, e estuda com certeza política, e sabe, vive, né? Como ele bem falou, da Baixada, vive o dia a dia da cidade, está bem preparado para o debate. Agora, Gisael, lhe pergunto, por que não a vereança e depois a prefeitura? Exatamente porque eu entendo as limitações do papel de um vereador e respeito cada pessoa que queira cumprir esse papel, essa missão. Aliás, missão é assim que eu vejo a política. Eu não vejo a política como profissão, como carreira, como todos, como muitos dos que se apresentam aí, vem. Alguém que já foi vereador, já foi deputado federal, não sei o que, agora quer a Prefeitura de São Luís apenas como uma coroa, apenas como mais uma joia. Eu não entendo a política dessa forma. Eu acho que política é missão. E acho que a missão que eu tenho para cumprir nessa cidade, ela não pode ser cumprida como vereador, que tem um papel limitado, que depende dos seus pares, que depende de todo um contexto. Eu acho que o executivo nos permite hoje fazer com que a cidade de São Luís seja colocada num patamar de modernidade da gestão, coisa que o vereador não tem condição de fazer, até porque não é o papel do vereador. Então, veja bem, eu não teria disposição, te falo com toda a franqueza, Alex, de disputar, aliás, de brigar para implantar algo como vereador da forma como eu tenho para enfrentar isso no Executivo Municipal. Aliás, nem teria condição. São Luís precisa ser colocada no século XXI, São Luís precisa ser colocada no ano de 2020. Nós estamos com uma gestão atrasada em pelo menos 24 anos. Nenhuma capital do Brasil mais tem um modelo de gestão como São Luís tem, arcaico, centralizador, completamente equivocado. E a gente bate palma para isso e para quem quer continuar esse modelo arcaico de gestão. E por que, Alex, que esse modelo ele não é implantado? Veja bem, eu defendo a descentralização. A implantação de subprefeituras. Mas isso é velho, o Castelo falou nisso, o Tadeu também falou, o Edvaldo também falou. Mas por que ninguém fez? Sabe por quê? Porque a política impede que seja feita. Porque hoje você tem em São Luís 33 autarquias, fundações, secretarias, no total 33 órgãos. Como é que você vai fazer mais 5 secretarias? Você vai inchar a máquina, vai dar 38 órgãos. O que precisa ser feito? Precisa enxugar isso, descer de 33 para 19, nós temos esse estudo, criar um PROCON municipal, aí sim você tem margem para criar 5 subprefeituras e você desce de uma estrutura total de 33 para 25. Por que os outros não podem fazer, Alex? Pela forma que já estão inseridos na política. Porque ganham a eleição baseados no dinheiro e na política. E eles precisam governar quando chegam lá para o dinheiro e para a política. Logo, prédios que precisam ser desalugados não são desalugados porque tem um compromisso com o empresário que arrumou o dinheiro na campanha. Secretarias que precisam ser cortadas não vão ser cortadas porque foi feita aliança com o partido durante a campanha e essa secretaria precisa ser mantida para poder entregar a secretaria para determinado partido. Aí você começa a compreender o que eu falei minutos atrás, a independência que a rede me oferece para fazer isso, sem as amarras da política, e só quem chegar lá sem as amarras da política vai conseguir fazer o que essa cidade
precisa. E essa cidade precisa de uma gestão moderna, de uma gestão preocupada com a sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas ligam isso imediatamente à questão ambiental. Mas não é. Gestão sustentável se faz com o respeito ao dinheiro público, com respeito ao investimento. Tem que se fazer investimento e não gasto. Quando você pega o dinheiro que é do povo, o dinheiro público, e você investe, aquilo te dá algum retorno. E vou te dar aqui exemplos práticos. O que acontece nesse instante? A Prefeitura de São Luís está gastando 240 milhões de reais de um empréstimo, fazendo asfaltamento. Eu não estou dizendo que não é importante, não. É importante. Aliás, acho até que os locais que estão sendo asfaltados, alguns são equivocados. Porque você está passando asfalto em cima de um lugar que já tinha asfalto, e alguns locais que são corredores de tráfego e terem muito mais urgência, estão sendo deixados de lado. Onde, Geisel? Lá no Vinhais, por exemplo. Então, veja bem, quando você pega o dinheiro e faz um investimento que vai te dar algum retorno, isso você está falando de sustentabilidade. Por exemplo, quanto gasta a Prefeitura de São Luís somente com conta de energia, com as escolas municipais? Estou dando aqui um exemplo, só apenas um. E se pega parte desse dinheiro e faz um investimento em energia fotovoltaica, por exemplo, você diminui drasticamente a conta de energia dos prédios das escolas públicas ou dos prédios públicos utilizados pela Prefeitura. Isso é sustentabilidade, não só questão do meio ambiente, uma gestão sustentável, onde você aplica o dinheiro e faz isso te retornar. Com a economia da própria conta de energia dessas escolas, você conseguiria pagar parte do empréstimo. Consegue compreender? Não é só meio ambiente. Sustentabilidade, ela está ligada diretamente a outras áreas, inclusive a gestão financeira, a gestão de recursos. Perfeito. E Geisel, eleito prefeito de São Luís, vai abrir diálogo com o governo federal? Na verdade, não se governa sozinho, de modo algum. E há que se separar ideias, ideologias, diferenças políticas daquilo que é gestão. Você tem que conversar não só com os vereadores, ainda que não tenham marchado junto com você, mas tenham sido eleitos na escolha do povo. Você tem que marchar junto com o governo do estado, que é importantíssimo, especialmente nas ideias que nós temos para a resolução de problemas concernentes aos 4 municípios da Grande Ilha. Você tem que marchar junto com o governo federal, porque senão você não consegue recursos para aplicar em determinadas obras que são necessárias, em determinados programas que eles são programas do governo federal. Vou dar um exemplo para você bem aqui. Obras que foram feitas em São Luís, na Praça Deodoro, na Rua Grande, que está lá a plaquinha da Prefeitura de São Luís. Não tem R$1 da Prefeitura ali. É dinheiro do governo federal, é dinheiro do IPHAN, 100%. Dinheiro do IPHAN que veio e o IPHAN executou a obra. Mas está lá a plaquinha da Prefeitura, é dinheiro federal. Então é importante sim manter o diálogo com o Legislativo Municipal, para poder você ter governança. É importante manter diálogo com o Executivo Estadual, com os deputados federais, com os senadores e com o Executivo Federal. Perfeito. Olha, para mim é uma alegria, satisfação recebê-lo aqui no Canal de Boa. É isso que a população precisa escutar, candidatos que tenham compromisso com a cidade. E, Israel, eu queria lhe pedir aqui que você deixasse as suas considerações finais aos seus eleitores, aos internautas do Canal de Boa. Eu queria dizer para vocês o seguinte: São Luís tem necessidades básicas hoje, que elas precisam ser supridas. Mas o tempo todo o que se faz, Alex, é se prometer firulas, é se falar em firulas e não se fala nas necessidades básicas. Vou dizer uma coisa aqui para você. Vamos chegar falando para você de, por exemplo, implantar escolas de tempo integral, com quadra poliesportiva, com computador, com não sei o que lá. É importante? É bom que se faça? Mas eu vou dar um exemplo aqui do governo Flávio Dino. Neste momento, o governo Flávio Dino está discutindo a implantação de escolas de tempo integral. Importantes, mas antes o que ele fez? Reestruturou várias escolas, readequou, reconstruiu, inclusive escolas que eram de responsabilidade do município, que a educação básica é responsabilidade do município. Por quê? Porque o governo do estado estava recebendo um aluno que não estava preparado para o ensino médio, vinha do ensino fundamental com várias deficiências. Então, primeiro ele atacou no básico e agora está dando um passo adiante. São Luís tem necessidades básicas que precisam ser atacadas logo. Eu vou dar aqui, fazer uma analogia para você. São Luís hoje está na UTI. E vão chegar prometendo tirar São Luís da UTI e botar para correr na litorânea. Não, meu amigo.
Da UTI, primeiro tem que passar para um tratamento semi-intensivo, depois vai para o apartamento ou para o ambulatório e na sequência a gente vai botar a cidade para correr. Mas as necessidades são básicas e elas precisam ser atendidas logo. E somente alguém com capacidade, não só capacidade, porque eu acho que os outros têm capacidade, muitos têm capacidade também. Muitos têm coragem também, muitos sabem o que fazer, querem fazer, mas estão amarrados por uma coisinha chamada política e dinheiro na forma de ganhar a eleição. E por isso governam para a política e para o dinheiro. Amigo, se ganha a eleição em 3 campos de batalha: política, dinheiro e povo. Está se acostumado a ganhar a eleição baseado somente na política e no dinheiro. Portanto, vai se governar para a política e para o dinheiro e não se governa para o povo. Aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito sem amarras com o empresariado e com o campo político, e não condeno a política. Acho que é necessária a política, acho que são necessários os partidos para a democracia, mas não se pode ganhar a eleição vendendo a alma ao diabo, porque senão vai se governar para o diabo do dinheiro e para o diabo da política mal feita, da política dos conchavos, dos acordos nefastos e menos para o povo. É importante o dinheiro e a política para se ganhar uma eleição, o mínimo possível mas o mais importante é ganhar a eleição com a força do povo. Isso, lhe desejo boa sorte, obrigado. Nessa empreitada, muita coragem que você tem. Com isso, me despeço pedindo seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal de boa, hein? Forte abraço!